Oi, pessoal, tudo bem? Vou começar a apresentar aqui o horário de vocês, tá? Peço que vocês tenham bastante atenção e depois, se tiverem dúvida, mandem para mim. O horário de vocês ficou um pouquinho cheio por conta de um componente a mais que vocês vão cursar. Vou explicar para vocês por quê. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que eu não sei se todo mundo está ciente das mudanças que a gente propôs, né, e já aprovou no colegiado. A gente está propondo uma reforma curricular onde a gente modifica alguns semestres. E para vocês que já estão, né, cursando, não terem prejuízo, a gente fez algumas mudanças já em andamento. Então, a gente tem uma programação para cada turma que está aí. E a de vocês é essa, certo? Então, ao invés da gente fazer o quarto semestre, os componentes que estão lá no currículo de vocês, no projeto político-pedagógico, do quarto semestre, vocês farão primeiro aqueles componentes que estão listados no sexto semestre. Então, esses componentes que estão aqui nessa grade para vocês são os componentes que foram cursados pela primeira turma no sexto semestre, tá bom? E a turma que está indo para o sexto semestre vai cursar os componentes do sétimo semestre, tá? Então, assim a gente vai adaptando as turmas para que chegue mais próximo daquilo que a gente acredita que é o melhor. Então, vocês vão cursar o sexto semestre, tá bom? Além do sexto semestre, tem um componente, que é esse aqui, ó, GEAC, Direitos Humanos e Cultura Surda Libras, que é um componente que vocês não cursaram. Todas as outras turmas já cursaram e vocês não. Então, essa professora, a professora Naira, é uma professora substituta. Então, para que a gente não corra o risco que vocês cheguem no oitavo semestre e precisem cursar no oitavo e a gente não tenha professor, a gente adiantou, né? Para que vocês já cursem esse componente, tá bom? Então, vocês vão cursar Libras no próximo semestre. Então, vamos lá. O horário de vocês, a gente começa a delinear ele a partir desse componente aqui, ó. Deixa eu colocar o foco. GEAC, condutas diagnósticas e terapêuticas, tá vendo aqui? Vocês têm 6 opções de matrícula, tá vendo? Opção 1, opção 2, opção 3, opção 4, opção 5 e opção 6. É importante que vocês, antes de irem para as férias de vocês, já saibam em qual opção vocês vão se matricular. Mas como? Vocês vão decidir, baseado no critério que vocês quiserem, tá? Quais são os 6 grupos de alunos. Vocês vão se dividir em 6 grupos, tá? P1, P2, P3, P4, P5, P6. Esses 6 grupos vão se matricular apenas em uma opção. Então, por exemplo, se eu sou P1, eu vou matricular apenas na opção P1. Se eu sou P2, eu vou matricular apenas na P2, P3 e assim por diante. Então, quando eu for para casa, por exemplo, estou me matriculando, eu pego essa grade da P1 e aí eu vou olhar esses códigos aqui, ó, tá vendo? IMS D83, código 0100100 e vou me matricular nesse código. Tá vendo aqui, ó, que fica um códigozinho. Tá vendo? Então, eu vou me matricular nesse código. E é apenas nesse código. Eu não vou colocar aquelas opções extras, né? As opções extras que aparecem. Eu me matriculo só nessa e a minha matrícula vai dar certo se todo mundo se matricular corretamente. Então, se todos os outros grupos se matricularem apenas na opção deles, não vai dar problema de matrícula. A gente não vai ter que desmatricular todo mundo e rematricular. Então, é importante que vocês façam essa matrícula de forma correta para a gente não ter problema, não precisar fazer ajuste de matrícula, tá bom? Então, vamos lá. GEAC, vocês vão perceber que esse horário aqui é igual para todo mundo, certo? Essa disciplina, ela é um tutorial, certo? É um PBL. Então, o PBL vai funcionar no mesmo horário, tá? Diferentes professores. E tem uma parte teórica também com Kelly, aqui na terça-feira, certo?
Esse componente amarelinho aqui é a parte prática, onde vocês vão trabalhar semiologia, vão trabalhar a parte das síndromes, tá? Uma parte teórica aqui com a Nelise e outra parte prática com cada professor de um grupo, tá bom? Então, essa é a parte mais que vocês vão ter que escolher realmente os professores, apenas essas duas disciplinas. Por quê? Esse componente em azul aqui, vocês vão perceber que ele foi, tá vendo? JIPs, Projeto de Vida com Portadores, tá vendo? Esse componente, ele foi pensado para ser um componente de habilidades médicas, onde vocês vão trabalhar habilidades médicas. Por isso, ele foi pensado para funcionar em rodízio. Embora vocês tenham em cada opção apenas um professor, então a opção 1 vai se matricular com o professor Rafael Sodré, mas vai, na verdade, em cada semana vai estar com um professor, tá vendo? Porque a gente fez esse horário pensando neles se rodiziarem. Vocês veem que não tem conflito de horários com essa disciplina, tá? Então, vai ter rodízio. Eu peço, então, que vocês observem esses horários, ó, na terça-feira à tarde e na sexta-feira à tarde, e não se matriculem em nenhuma optativa e nem façam cursos extra ou vá trabalhar nesse horário, enfim. Esse é um horário reservado para que vocês façam rodízio, tá bom? Então, observem essas 3 componentes que são mais difíceis aí do semestre. Vocês têm esse componente aqui, que é uma DCS, Cartografia das Desigualdades, tá vendo? Que apesar de ser uma optativa, para vocês, ela vai ser obrigatória. Esse componente vai ser o componente onde vocês vão trabalhar a parte de saúde coletiva, dentro das unidades básicas de saúde. Então, é um componente muito importante na formação de vocês, tá? Só virou uma DCS porque a gente não tinha onde encaixar ele da forma como a gente queria. Então, a gente encaixou como DCS, mas é um componente obrigatório para vocês, tá bom? Então, aqui, Cartografia das Desigualdades. Cada P tem um professor, mas vai funcionar dentro da unidade e de forma igual. Na verdade, eles são professores que funcionam juntos, né? Apesar de serem cada um num grupo, eles vão trabalhar da mesma forma, tá bom? Nós temos aqui as outras disciplinas, que são disciplinas mais da parte básica. Por exemplo, aqui, ó, Patrícia Oliveira no laboratório, né? Catiene com a parte de saúde mental. Aqui aqui uma parte de biologia, genética. Essa é uma optativa, tá? Vocês façam se precisarem de carga horária optativa, tá bom? Liliane aqui, ó, fisiologia, tá? E Tiana aqui para trabalhar parasitologia e Fabrício aqui para trabalhar a parte de microbiologia, tá bom? Então, essa é a parte mais básica mesmo do semestre. Então, esse é o semestre de vocês. Eu vou mandar um arquivo PDF para vocês olharem, porque aqui fica um pouco desfocado. O importante é que vocês sigam esse passo a passo aí para se matricular de forma correta, não errar a matrícula. Se tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição, viu? Um abraço para todos.